Om Shanti. Om Shanti. Sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Vida, o episódio 51 sobre positividade. Antes de começar, vamos passar um minuto em silêncio para invocar a presença do Supremo. So, welcome all of you. Então sejam todos bem-vindos. Esse é o terceiro ano, ou seja, o terceiro ano novo dessa série. E hoje vamos falar sobre positividade nos nossos pensamentos e na nossa palestra. Então temos hoje o irmão Roger Cole, que vai nos dar essa palestra hoje. Antes eu vou passar para a Cláudia, que vai falar algumas palavras. Ele é oncologista e cuida trabalha nos cuidados paliativos, ou seja, cuida de pessoas em estado terminal. E também professor de cuidados paliativos. Quase durante 8 anos. Ele pratica a meditação Raja Yoga há quase 40 anos. Ele também tem um livro que é Missão de Amor, que é um best-seller que todos se calhar devem conhecer por causa disso. Vocês podem visitar a Amazon para ver e querer comprar o livro. Esse é um livro de muito sustento. E é uma história de pessoas, penso que de irmãos que estão nesse caminho espiritual. E é muito importante que é tipo morrer pacificamente, mas não é um livro sobre morte, mas sim como ter uma existência melhor. E como sempre, nós vamos começar com a apresentação em forma de poema. Hoje nós temos conosco o Dr. Roger Cole, na Austrália, que é um médico de cuidados paliativos, que desempenha esse seu papel. Ensinou seus pacientes como curarem a si mesmo como um todo. E que não são esse corpo perecível, mas sim uma alma eterna. Isso ajudou a diminuir o fardo que carrego como uma espécie de portagem. Conhecendo o meu eu verdadeiro agora, e com zelo e entusiasmo, eu posso continuar a rolar, como se a alegria estivesse a transbordar de uma tigela da felicidade. Eu me sinto agora libertado, livre das manchas do carvão negro. Então, na aula da manhã que nós temos hoje no Centro da Brahma Kumaris, foi estudo sobre como não olhar para os defeitos e pelas negatividades e como se tornar perfeito. E como converter alguém, por exemplo, que está certo numa incorreto. E tem a ver com a positividade de hoje. Então, algumas palavras sobre a positividade. Então, deixe-me resolver de agora em diante não olhar para o defeito de ninguém. Que eu não seja perturbado pela natureza de ninguém. E que não lançar qualquer efeito sobre mim, porque nessa jornada de vida estou a me empenhar o suficiente
para ser perfeito. Ou seja, não olhar para o defeito de ninguém e não receber esse efeito. Então, os erros do passado e das memórias negativas, eu já não quero mais lembrar-me disso. Verdadeiramente, faz muito tempo que eu me sinto comigo mesmo. Então, é essa desconexão em mim. Então, deixe-me agora esquecer tudo isso e com o Supremo ter uma rápida conexão. Porque com esse conhecimento, eu estou a me tornar sábio com o intelecto divino. E agora eu vou passar para a irmã Cláudia. Om Shanti. Boa noite de Vancouver. E bom dia para todos aqueles que estão de manhã. Estamos em diferentes horários, mas estamos muito contentes por tê-los conosco. E aqueles que não estão conosco porque ainda estão a dormir, mas também vamos enviar o vídeo e claro que eles vão assistir o vídeo. Então nós somos afortunados de tê-lo conosco e gostamos de oferecer algumas flores que representam o amor que nós temos, não só por nós, mas também por todos os pacientes. Então são essas rosas vermelhas, que isso é um pouco do amor para nós, em nome de todos nós. Então, muito obrigado, irmã Cláudia. E antes de passar para o irmão Roger, só dar algumas instruções. Se carregarem no botão de interpretação, vão ouvir vários idiomas. São cerca de 40 e 50 minutos de palestra. Depois, perguntas e respostas. E a partir desse momento, nesses 45 minutos, podem enviar as mensagens para mim. E depois, no final, vamos terminar com meditação. Então, agora é com Roger Cole. Obrigado. Muito obrigado. É uma honra ter sido convidado por vocês. E sobre esse tema muito interessante. Isso tem a ver com um bocado com o meu coração, porque a positividade em termos dos relacionamentos são aspectos importantes da vida. E eu fico a pensar na natureza positiva das pessoas, apesar das diferenças, e dos efeitos que ele tem em nós, e dessas negatividades, e às vezes dessas dúvidas que as pessoas têm. Então isso é como se fosse uma rede de ligações, desse sustento que a Brahma Kumaris dá, de uma forma tão positiva. E é esse sustento dessa organização que eu estou cá há quase que há 30 anos. Então eu vou falar um bocadinho das minhas experiências pessoais, e de um bocadinho do conhecimento e de estudo, mas também dos meus sentimentos. E uma das coisas que eu realizei é que o ego tem sido gentil, amoroso, generoso e maravilhoso também. Então, nós precisamos, às vezes, estar conectado com quem eu sou, a minha verdadeira identidade, e com relação com as cores das virtudes e dos valores serem transformados em positividade. Então, enquanto uma alma, eu quero ser bondoso, generoso, ter compaixão e ver o mundo através desses olhos. E isso reflete também para mim as mesmas qualidades que eu estou a emitir. Portanto, essa compaixão, essa bondade, esse amor por si mesmo, e ser isso para os outros. Porque quando nós temos essa experiência, e eu acho que muitos de nós estão familiarizados com a história dos dois lobos em silêncio. Talvez alguns não tenham escutado isso antes, mas é uma história que diz daqueles que têm um passado indígena.
são dos índios americanos, uns sábios, um xamã, que estava a falar com um jovem da tribo, e estavam a ensiná-los dos lobos que existem dentro de nós, que estão a competir com o espírito. Um é o lobo do ego, da arrogância, do julgamento, da raiva, e todos esses tipos de qualidades negativas. E o outro é o lobo da positividade, que é bondoso, generoso, doce, amoroso, puro, feliz, verdadeiro. E um dos guerreiros diz qual é que vai vencer. E o mestre então responde, é aquele que você alimentar mais. Então, se nós alimentamos a negatividade, isso se torna a nossa natureza. E se for com falhanços, isso vai ser a nossa natureza. Mas quando nós crescemos e desenvolvemos a positividade, o lobo vê através desses olhos. E quanto mais eu sinto o resultado disso, essa torna-se a minha natureza positiva. E há muita competitividade hoje em dia. E isso também torna-se uma coisa natural. E depois acreditar na meditação, no relacionamento com consigo, a alma, o relacionamento com o Supremo enquanto alma, isso preenche-me de positividade. E você não tem que fazer então muito empenho. Se você confiar que você consegue isso de uma forma que você tem isso de uma forma natural. Então eu posso ver através de algumas histórias, aquelas que os pacientes me contam, eu vejo eles calmos, acertarem as coisas, e eu realizo que ao escutá-los, eu torno-me presente. E esse tipo de sentimento de felicidade entre nós é uma vibração natural de paz que nós começamos a vibrar de forma natural. E isso ajuda os pacientes. E é como ser eu mesmo, portanto, confiar, acumular com a meditação e acumular na sua vida. E isso torna-se a natureza interna do eu. E quando você está com pessoas, você começa a ver-se a si mesmo e os outros. E quanto mais você realiza quem você é, essa natureza original de que você é, já não vê tanto esse ego. E de onde é que vem esse ego? Ele vem inicialmente através desse sentido de tomar a identidade do corpo. E aquilo que, por exemplo, minha mãe me ensinou, que era uma pessoa doce, pura. Mas quando você está no corpo, você não tem esse sentimento do eu dentro de si. Então, eventualmente, a minha identidade identifica-se com o corpo. Então, quanto pais, isso é uma coisa divertida, mas também é uma coisa doce e inocente. Porque com o tempo, eu vou ficando cada vez mais identificado com o corpo, e a semente do ego começa a desenvolver essas habilidades enquanto o indivíduo, porque agora eu começo a ver separado das coisas. Um dos aspectos do ego é essa fase de separação. Eu tenho uma identidade única
que é diferente de todos que estão ao meu redor. Então eu estou separado de tudo, tenho uma identidade singular. Eu dou nome a todos que estão ao meu redor e vou criando essa separação cada vez mais. Então eu torno-me então lentamente um ser que está completamente separado. Isso vai aumentando. E isso torna-se então um centro para muita família. Muitos dos meus pacientes têm fé em coisas de ter esse sentimento de fé na família e torna-se o centro do universo. Então isso é isso vai criando o apego através do ego. E não é apenas o amor, porque isso vai... Quando há apego, vai trazer esse sentimento, às vezes, de separação, de dor. E depois vai ocorrer traumas na vida. Então, quando nós lidamos com a positividade, as virtudes, as qualidades e as bênçãos, colocamos elas na ação e tornamos mais conscientes da alma e menos conectado com o ego. E essa consciência da alma, eu já não tenho esse sentimento de separação, eu já não estou separado do exterior. Eu sinto que vou ao mais profundo de mim mesmo, ao eu verdadeiro, a minha verdadeira natureza, e começo a sentir que faço parte de tudo e de todos. Então, as experiências de amor já não estão conectadas apenas com relações especiais. Isso torna-se uma experiência de amor, amar a si mesmo, como sem limites. Tudo é inclusivo nesse amor. Ele não está separado da paz, esse amor. Porque a paz e o amor é uma libertação completa na vida, em si mesma. Em todo esse sítio interior onde é tão simples e mesmo assim é expansivo em termos da qualidade de paz, não há esse sentimento de limitação. E esse tipo de yoga, dessa prática de meditação, que nós especialmente podemos utilizar, dessa fonte elevada, como uma presença divina, é que eu posso chamar isso. E quando começo a ter essa abordagem, que é aquilo que o Raja Yoga faz, é que esse Supremo, ele nunca está separado da verdade, da paz. Então, esse poder que tem essa presença contínua, com vibrações puras, sentimentos de paz. Então, o sentimento interior é que é como se fosse um atalho para a realidade, a verdade. Isso é algo que eu posso dizer que é a parte mais importante de toda a história do eu. O eu não está limitado ao corpo, não está limitado de nenhuma forma, mas faz parte de tudo. A energia, a qualidade vem desse eu, que conecta-se com tudo e em todo lado.
A ideia de que as árvores, as plantas, as pessoas são separadas, mas isso é uma ilusão. Nós não precisamos de Zoom para comunicar com o mundo inteiro. E isso é bom, porque é difícil nós escutarmos uns aos outros, mas é maravilhoso. Aquilo que a internet faz é copiar um universo, de colocarmos todos juntos, enquanto único. Então esse ego que tornou-se separado, diferente, de indivíduos diferentes, com processos de pensamentos tipo loucos, mas nós podemos comunicarmos uns com os outros e desenvolver essa empatia e compaixão, principalmente nos relacionamentos onde há sofrimento. E nós podemos fazer com que esse amor e compaixão façam com que nos sintamos unidos e trazer esses sentimentos todos juntos. Então esse Zoom é como uma base simples da internet de unificação. E talvez esse exemplo das almas, da capacidade das almas de se tornar conscientes da alma e de saber e de ver o passado, o presente e o futuro e tudo ao mesmo tempo. Onde é esse tempo que nós chamamos de agora é como se tivesse essa imagem do passado, presente e futuro. O tempo é puro, amoroso. E se eu estiver nesse tipo de natureza, de yoga, dessa meditação, então trago esses sentimentos para mim, ou esse sentido para mim, onde tem essa compaixão ao mundo ao meu redor. Isso é porque tem essa fundação profunda de amor, e não há esse sentimento de separação, é apenas o amor puro. É um tipo de... Eu estava a refletir e lembrei-me de um caso que é um bom exemplo para essa palestra de hoje, que é a lição. Nessa apresentação, que é de viver com cancro. Portanto, é uma coisa que vem da sua própria escuridão, ou desse próprio sofrimento, que é um professor estranho, mas hoje em dia eu posso dizer que ele é um ponto que hoje em dia eu posso, por exemplo, sublinhar. Um ponto que vai para a linha de baixo e onde eu posso sublinhar. Nos anos 50, se não tiver em erro, câncer do fígado ligado ao alcoolismo, tinha uma vida tempestuosa, e ele não tinha mais nada, não tinha amigos, não tinha família, ele estava completamente sozinho no final da sua vida, ou no fim da sua vida. E ele veio para o hospital, e ele estava completamente determinado, quando já não podia andar mais. E a ambulância o levou para o hospital. Ele estava num estado terrível, muito fraco, seu corpo estava quase como um esqueleto, e o câncer do fígado muito avançado. E ele estava apenas com raiva e odiava o mundo ao redor dele.
Quando ele foi ao gastroenterologia, não havia nada que ele pudesse fazer e apenas veio para ver se podia ainda receber algum suporte para a vida e pudesse ainda ter esse fim de vida um bocado melhor. E quando eu fui vê-lo, havia umas cortinas ao redor da cama, as cortinas estavam fechadas. E eu percebi que ele estava com raiva e não queria ver ninguém. E que não queria que ninguém lhe desse nenhum tipo de cuidado a eles. Não aceitava nenhum apoio, nenhum cuidado médico, nenhuma intervenção. Não queria ver ninguém, nada. Nada, nada de ninguém. Ele odiava o mundo. E eu abri essa cortina muito lentamente, gentilmente, para ver como ele era. E ele nem sequer reconheceu minha presença. Eu apresentei-me. Eu disse, eu sou o Dr. Cole. E eu vim para ver se eu podia ajudar de alguma maneira. E ele disse, sai daqui, vai embora. E palavras ainda mais fortes do que essa, muito mais negativa. Vai embora, eu odeio todos. Não havia muito que eu podia fazer, porque ele não aceitava nenhum tipo de comunicação. E coisas poucas que eu dizia não trazia impacto nenhum, impacto nele. Eu disse, eu sinto muito, mas eu tenho que vê-lo. Eu sou especialista em cuidados paliativos. Você está muito doente nesse momento. E, desculpa você estar assim tão doente, não poder andar e fazer nada, porque esse cancro do físico está muito avançado e nós temos que chegar a um fim disso tudo. Então vou levá-lo a uma unidade de cuidado paliativo e cuidar para o resto da sua vida. Eu fiz o meu papel. Eu disse, veja até logo, não sei, até logo. E conforme eu estava a sair, as cortinas ainda estavam abertas. Às vezes vem um pensamento na mente de uma coisa qualquer e nós colocamos lá, mas o pensamento que veio na minha mente foi: que forma terrível de morrer, seja mentalmente, que forma horrível de morrer. Depois eu disse, não há nada a perder. As cortinas estavam fechadas, ele não podia ver-me. Eu fiz algo que se calhar não devia ter feito, mas isso é o bom de fazer as coisas certas que devemos fazer. Eu fui na direção dele, eu coloquei uma mão no seu coração, no centro do peito dele, e disse a ele: eu sinto muito por si, você está terrivelmente doente. Eu acho que você não tem muito tempo, talvez alguns dias, mas nós vamos cuidar de si. Eu vou cuidar de si como um amigo e como um irmão nos cuidados paliativos. E apareceu lágrima nos seus olhos, e ele colocou a mão na minha mão, e eu coloquei a minha mão em cima da mão dele, e começaram então a escorrer as lágrimas. E eu disse, eu vou vê-lo daqui um dia ou dois,
E você então vai vir para o cuidados paliativos, vai ser transferido para lá. Anyway, I came back to see him the next day. Eu fui vê-lo no dia seguinte Different man. e era um homem diferente. He was socialized. He was Ele, accepting ele- the care of the nursing staff. ele começou a aceitar os cuidados que as enfermeiras estavam a fazer. He didn't just have Ele não apenas teve his face. He was um certo alívio, his whole face was just happy todo, and blissful. todo seu rosto teve uma felicidade e beatitude. He's hated by everyone that had loved him in the past. E ele tinha tipo como se fosse um ódio por aquele passado. And Mas então ele estava tão diferente. E o que é que foi que aconteceu? Ele disse para mim, when you started talking to me, quando você começou a falar comigo care, sobre os cuidados paliativos, hear what he was saying, era quase que sussurrar. care. He said, after you talking to me, Quando você falou comigo, thinking, eu estava a pensar na minha vida, care. ia pensar nesse cuidado paliativos e depois de repente vem um pensamento. I sort of leaned forwards. Eu avancei um bocadinho e sim. Qual foi? And he said, E ele disse, nothing matters. nada mais importa. Nothing matters. Nada importa. Matters. Nada mais importa. That's it. É isso. That's the main word from today. Essa é a principal palavra de hoje, a principal lição de hoje. Nada mais importa. Sublinhar Matters because 3 vezes. Nada mais importa. Porque para ele, beyond forgiveness in a way, ele estava numa certa perspectiva para além do perdão. and the guilt that's made me create so much pain internally Era tanta dor internamente. all around me and project A única coisa que eu podia fazer era projetar essa raiva para o mundo. all of that guilt has sort of dissolved into nothing matters. E tudo isso dissolveu-se nisso, nada mais importa. And the philosophy of karma, which was Então, essa filosofia do karma, that subtle lesson that eu nothing acho que é uma lição sutil que nada importa. E ele tornou-se and free of guilt and liberated livre suddenly de culpas, completamente livre, be at peace with himself e deixou o corpo morreu completamente em paz consigo mesmo. Não tinha a ver com o passado, mas agora com o momento presente. contain anything Não continha nada do passado. together of past, present and future. Então era como se o passado, o presente e o futuro estavam junto. And the whole universe is in E todo o universo, naquele momento, where I'm beyond estava tipo para além do mundo físico completamente. E eu sou parte de tudo. Então ele estava libertado com aquele nada mais importa. pain and sorrow and suffering he's caused to others. Então aquele sofrimento e dor da sua vida, Let go and he's free. ele estava liberto disso, ele estava livre, largou isso. It's very there's a lot of vulnerability in Há muita vulnerabilidade nos seres humanos. and that vulnerability creates the negativity sometimes, E isso tem a ver com a negatividade às vezes, pain and sorrow. porque elas vêm da dor e da tristeza. It comes from trauma actually. Everyone's had some trauma through. E vem através dos traumas, que algumas pessoas têm traumas na vida. E o trauma contém Even more significant things like ainda mais coisas significantes, that's taken place in life. é ter esse abuso que acontece na vida. Então fica-se vulnerável ao eu, Vulnerable to love. porque ele sente-se vulnerável ao amor. Então depois torna-se vulnerável a tudo. Things that E uma das coisas can be a sense of panic and distress. é algo que vem desse desgosto. Those sort of things. So I'm very careful sometimes Porque às vezes sou muito cuidadoso. that if you've been through traumatic experiences in life, Se alguém tem essas experiências traumáticas na vida, é muito difícil alimentar esse lobo positivo que há no interior. towards the true self, the real self, Então é ir para esse eu verdadeiro. Porque esse eu verdadeiro não tem nenhuma negatividade. already healed. E ele está completamente curado. Positivity comes from A positividade, ela vem de curar. some of the E às vezes essa verdade sobre o passado, shadow
dessas experiências de escuridão e de sombra, e deixa uma impressão na alma, uma marca na alma, a nível da psique, dessas experiências estressantes. Isso tipo liga em direção à raiva e coisas que não deviam ser assim, não devia ter acontecido, não devia ter permitido. Então esses sentimentos que surgem em todos os aspectos, nós vemos essas coisas como se fosse a lei do universo que acontece ao redor de nós, mas nós temos que nos tornarmos sábios para largar as reações daquilo que está errado. Isso tem a ver com as situações da vida, as personalidades, e às vezes as nossas reações são erradas. Nós também podemos largar, deixá-las e não serem influenciadas e todos por elas. Então nós nos tornamos aqueles que observam as coisas. E talvez eu não esteja certo, mas isso é como se fosse um jogo da cura interna, de um reconhecimento profundo da lei do karma. Tudo foi criado por nós todos juntos. E agora eu ofereço a mim mesmo. Eu estou aqui e ofereço-me. É uma coisa que eu posso dizer nessa conversa, por exemplo, com Deus. E eu estou a oferecer-me. E deixar-me encontrar uma linguagem para enfatizar, ou seja, estar consigo, ou seja, porque de outra forma eu estou em silêncio. Esse enfatizar, criar esse relacionamento especial com alguém que pode estar a sofrer e estar conectado como um ser todo com mais alguém. Então, deixe-me conectar-se com todos através de desenvolver o meu interior. Então, esse relacionamento com o divino, a minha natureza torna-se mais como um reflexo, um espelho desse divino para todos. Não é ver o que é certo, mas sim o positivo e o virtuoso através dos outros e ver essa energia brilhar. Eu consigo sentir isso. E essa expressão vai para o interior de todos os seres. E isso é uma coisa inclusiva. Eu não excluo ninguém em nada do potencial de ser tão grandioso como eu sou. Eu às vezes eu penso que quando nós começamos a apanhar as virtudes, tão maravilhoso sou, isso é tão brilhante, fabuloso, a brilhar, uma bela estrela, esse tipo de frases, que eu sou todas essas coisas. Mas acho que o teste é que eu posso ver isso nos outros. Todas essas coisas, isso é arrogância ou é humildade? Ou seja, eu acho que a humildade, se eu acertar da mesma coisa, da mesma forma que Deus, ou seja, ver da forma como Deus me vê, e eu acho que isso é humildade. Se Deus está a dizer que eu sou belo, maravilhoso, doce, amoroso, presente, uma pessoa presente, uma personalidade presente, então eu vou poder fazer a diferença através de ser um instrumento. E se eu tiver esse tipo de informação, eu vou aceitar.
Isso é uma aceitação humilde. that I'm accepting what God has given me, Aceitar aquilo que Deus está a dar-me. accepting God's kind grace. É como aceitar essa graça de Deus em mim. Ability to see Então, a minha habilidade de ver esse potencial nos outros, essa humildade. E se eu não ver isso, that others don't have, se eu só vejo a grandeza em mim e os outros não têm, então o ego começa a captar isso. decorate itself, Então isso é como decorar a si mesmo e ver a si mesmo starting como melhor. see itself as a bit better or a bit worse. Because what the ego does É o que o ego faz. continuing Ele tenta continuar com essa ilusão da separação on the soul. As long as na mente e na alma. it doesn't lose the illusion of separation, A alma perde essa ilusão da separação soul has. com a humildade que a alma tem. Keeps the mind kidnapped, if you like. E o ego, se você preferir, mantém tipo a mente refém. Much Refém como um tipo de... Ah, não. E você então pode ter uma visão mais abrangente. Então a positividade it's about qualities and virtues. é sobre qualidades e virtudes. I was about to say, I was glad when I was thinking about it and trying to name negative qualities, I was actually struggling harder to find the negative qualities, remember what they were. E é difícil às vezes falar da negatividade e lembrar como elas são. Tongue a little bit. After 30 years of Raja Yoga, Depois de 30 anos do Raja Yoga, off the tongue, tipo a positividade fica na ponta da língua, então. something as we go along, E nós vamos aprendendo. slow down as we get older. So you, E conforme vamos ficando mais velhos, vamos ficando mais I think about 10, 15 years ago when I was running around, lentos, mas quando eu falava de paciência e amor há 15 anos atrás, sorry, no one could interpret me at all because I talk too fast. porque eu falo muito rápido. I went from one topic to another. Então salta de um tema para outro, People who are doing the interpreting faltava isso. had headaches. E é difícil às vezes, interpretar, porque depois ficava com dor de cabeça. By the time I finished with them. Anyway, it's E tinha que tomar um medicamento. in that you have to Mas eu estou muito feliz. take some questions. E se calhar então parar um bocadinho para ir para as perguntas e respostas. Thank you so much. You have Então, muito obrigado. the Roger time for 10 more minutes, but that's fine. Ainda há um bocadinho de tempo, mas nós podemos começar um bocadinho antes. First question, so don't worry. Even that's fine. Yeah, no problem. And from today onwards, Então, pela primeira pergunta, different, so we will nós temos algumas coisas diferentes. in the end. So both Dr. Mehta and Claudia sister also Os nossos sêniores também podem perguntar algo no final sobre positividade. practice Mas eu gostaria de falar sobre o conceito do ego, separation, as you are saying. dessa separação ilusória. It doesn't Ou seja, a mente fica presa no ego, nessa armadilha. ego is a big barrier. Então, como é que o ego é uma grande barreira para a positividade? Então, a questão é, Right now in the chat box as well that dentro de mim, no bate-papo, outside in the world, há muita negatividade no mundo. inflation, A inflação, guerra, crise energética, everything is so negative. tudo é tão negativo. Be positive amidst Então, como é que você pode ser positivo com tanta negatividade a acontecer? Você tem 10 minutos para responder essa pergunta. Negativity, A negatividade it's all an illusion. Not é uma ilusão. and everything that is negative comes from the ego. Tudo que é negativo vem do ego. The ego is a E o ego pretend self that's taken over the sense of who I really am. pretende que é o ser quem realmente é. Então o ego em si não é quem eu sou. Ele não pode ver o mundo Who I am at all. sem refletir o eu. The ego's world is the world Então outside. It's like a living hell at the moment. o ego é como viver esse momento de inferno. Mas uma coisa que eu aprendi Power from é de tomar poder true self. com o eu verdadeiro. And one of the things I've learned E uma das coisas que eu aprendi is not to lose myself. é não perder a mim mesmo Negativity that's around para a negatividade que me rodeia. me, for instance. Então, se alguém está com raiva, por exemplo, Calm. eu fico calmo, Connected to who I am. porque eu fico conectado com quem eu sou. I take their anger, E eu pego aquela raiva look for a cause
olho para a causa e tento contribuir de alguma maneira e posso fazer uma contribuição a pedir desculpa e depois para que seja possível haver uma conversa. Mas se eu reagir com a raiva de uma forma defensiva, isso vai causar mais raiva para o outro lado. Então, estar aberto e não fechar-se defensivamente com a negatividade que vai na sua direção. Portanto, esteja aberto, então o relacionamento se desenvolve. E você está com esse compromisso em não reagir. Não ser tipo esse reativo e perder-me na ilusão. Que não há raiva nenhuma na raiva. Isso não é um estado verdadeiro. Na realidade é um falso estado de estar ou de ser. Faz parte do ego. Isso é que está em direção do mundo ao nosso redor. Então, eu não quero que o ego desenvolva. Eu não quero ter essa visão daquilo que a pessoa é. Porque o ego da outra pessoa está lá. Mas eu preciso de permitir, aceitar como eles são. Eu me recordo que uma irmã uma vez disse para mim, que vinha com um passado de cuidados. Aquela pessoa naquele momento, ela tem o direito de ser quem é naquele momento. Então, é tirar esse pensamento dos sentimentos falsos. E você, na verdade, não se perde com relação ao relacionamento com o outro. Porque isso é uma interação de ilusão disso da reação. Então, ter essa raiva em direção à situação que está ao redor de si, eu tenho que entender o que é verdadeiro e não permitir que o falso me afete. E não ficar com esse sentimento das pessoas que estão estressadas, mas e sim dirigir compaixão e amor para eles. Porque senão há uma separação do amor em si. E você perde esse amor e compaixão. E depois você mantém esses sentimentos falsos. Então é você ficar na sua verdadeira, no seu verdadeiro, com total entendimento de que nada que está a ver reflete o que é verdadeiro. Todos estão numa identidade falsa. Estão criando uma falsa separação entre todos. Então a competição, há ciúmes, e há tanta tristeza. Há muitas coisas que vem dessa tristeza profunda de traumas. É o tipo de qualidades de natureza que é como um inferno verdadeiramente. Eu tenho esse pensamento que se Deus viesse a esse mundo de estresse hoje, o que ele faria? Ele tentaria curar o inferno ou criar o paraíso? Eu penso que o tempo que nós levamos para arranjar o inferno, consertar o inferno, se calhar era melhor colocar na mente o intelecto no pensamentos puros e criar o paraíso. E então, deixe escolher.
E acho que ele escolheria o paraíso. Então, é isso. Se eu tentar consertar o inferno todos os dias, eu vou ter que aceitar que está lá um mundo que não é verdadeiro, porque o mundo verdadeiro está em mim mesmo, no mais profundo de mim mesmo, onde eu encontro o amor puro de quem eu verdadeiramente sou, e através dessa compaixão pelo mundo ao meu redor, é apenas ser. É apenas ser, apenas isso. Nos relacionamentos com os outros, eu posso partilhar, nem que seja silenciosamente, a escutar como os outros pensam ou fazem. Porque se você tem esse yoga que é força, acumulou essa força ao longo dos anos dentro de si, então a qualidade positiva das almas muito dentro de si, então é como se fosse esse todo o universo, colocá-lo ele de forma correta. Eu só posso consertar as coisas num nível limitado. O que é que está lá fora? Eu posso consertar alguma coisa aqui ou alguma coisa, mas isso é um inferno. Mas se calhar eu posso criar o paraíso. E essa é a solução. Então deixa eu manter aquilo que nós escutamos hoje. O paraíso ser criado, todos os paraísos, criar, aqui, por exemplo, aqui no Zoom, todos sentados juntos e criar esse paraíso, e esquecer essa ilusão que contém essa negatividade e violência. Isso pode estar conectados fundamentalmente. Eu, por exemplo, vejo uma dor no nascimento de uma criança, de uma senhora grávida. Se você vê a mulher, está a ver o desastre. Até quando o neném nasce, o bebê nasce. Então você vê o desastre. Em direção a uma coisa boa, você está a ver o desastre no mundo de hoje, mas potencialmente nós podemos conectar-se com a consciência correta, juntos enquanto como um, e mover-se dos egos e das separações e das diferenças. E o sucesso do ego é essa ilusão da separação. Mas regressarmos ao ser consciente da alma, ser um bocado dessa criação, envolver-se em si mesmo, nesse belo mundo, ou desse lobo que nos rodeia, e belos relacionamentos podem ser criados, e juntarmos todos num ato de criar o paraíso. Então, nesse contraste com o mundo ao nosso redor. Então, sempre que você medita, enquanto uma pessoa, enquanto indivíduo, isso vai alcançar pelo menos 1000 pessoas. Porque você coloca essa vibração e ela pode ser apanhada. E almas desesperadas vão apanhar essa vibração que você criou. E nesse momento você é verdadeiro. E isso que é o mundo que é preciso verdadeiramente no mundo hoje. Acho que é. Portanto, é orientar. Foi interessante essa imagem que você deu da senhora grávida que vai nascer o bebê através de como se fosse um desastre, não é? Portanto, algumas questões no bate-papo com relação ao ego. A primeira é interessante. Qual é a definição do ego? Porque pessoas dizem que eu tenho muito ego, mas eu não vejo nada de errado em mim. Você pode dizer qual é a definição de ego? É que uma irmã está a perguntar. O ego, essa palavra em inglês, é ego. Em inglês dá quando Deus não está em si, ou seja, ele foi removido, foi embora.
é remover a qualidade da pessoa, mas o ego, I think when I started this talk, I said quando nós dissemos a palestra, at the beginning we're innocent. é quando no início é inocente, não tem nenhum sentido de identidade em nada. Eu não sei eu não sei quem eu sou quando eu nasço. Spirit, soul in a body. Eu sou uma alma nova num corpo, I don't know mas eu não sei que sou uma alma, nem sei o que é que o corpo é. that I'm in one. And so I don't have anything to take identity from. E eu não tenho nenhuma identidade que vem de onde. E eu começo a aprender enquanto corpo. This is my body. E esse é o meu corpo. But I don't even learn that it's my body. I learn about the body. You know, you see, Mas eu começo a aprender com corpos. Então, é um tipo de bewilderment as it sees these hands ver estas mãos going around it like que vão ao meu redor. É como um universo lá fora. realize they're connected. E eu começo a relacionar que estou conectado. My hands. Então, começo a ser conectado com minhas mãos, com os meus pés, com os meus ouvidos. But the body consciousness starts. Mas a consciência do corpo começa a se desenvolver. Yet take my identity from the body, but I'm learning Eu não tenho a minha identidade do corpo, mas eu aprendo com o corpo. E conforme eu vou crescendo, to relate to my name, eu começo a relacionar com o meu nome, porque se eu falar sempre amorosamente, relacionamos com o nome, com o corpo. Esse é quem eu sou. Então, a primeira vez que eu tomo uma identidade do corpo, I'm taking my identity from the body. eu estou a tomar a minha identidade através do corpo. Então, pela primeira vez, isso está a acontecer. The seed beginning of Essa é a semente que começa a crescer no ego, porque é diferente. Eu sou um ser diferente. seeing separate worlds. E eu começo a ver um mundo diferente. Vulnerable to pain. I'm vulnerable. E quando eu sou vulnerável à dor, aos prazeres, I start to have desires eu começo a ter desejos and avoidance of things I don't like. e querer coisas que gosto e evitar coisas que não gosto. Whenever I go near her, she cries. E qualquer coisa que eu quero, eu começo a chorar. Sweet, really, in a way. But she's É uma forma, mas looks at me and just olha para mim e chora. and so she feels something. She actually cries for any old grey-haired man. Portanto, chora com as pessoas que têm cabelos grisalhos. Então, é o tipo de impressão que nós temos das vidas passadas, ou algo que tem a ver dessas coisas que surgem em diante. It means I'm vulnerable to Mas então é ser esse vulnerável à dor, às estressões estressantes também, e nós ficamos magoados. and the ego develops around E o ego desenvolve-se a nível da mágoa, da dor, do estresse, desire, and ao redor dos desejos, so we create desses propósitos. Então nós live and criamos essas formas de viver, porque o propósito da vida, are meaningless sometimes, but they às vezes não tem significado. we live our lives. É a forma como vivemos a vida That's how e como as pessoas vivem, mas isso é como o ego vai, é o falso eu, que não sou quem eu sou. I am, and it's kidnapped the mind É como se eu estivesse a raptar a mente, from the mind being within e a mente que está lá dentro, ela está fora, influence of the material world sob a influência do mundo material, dos desejos. picture. E os hábitos então têm essa imagem. Os desejos, quando não são preenchidos, então traz a tristeza. E se eles são preenchidos, traz a felicidade. Então começo a limitar a felicidade, se é com aquilo que eu tenho ou não. E a felicidade, na realidade, é uma coisa pura, totalmente conectada com todas as coisas, conectada com o divino. So the ego Então o ego limita tudo, itself limita o meu sentimento de eu, gives me que não sou quem eu sou. Dá apenas um sentimento de quem eu sou. Mas o ego é o sentimento de quem você é, mas com exceção que não é você. so through the ego you still Então, através do ego, você continua a sentir que é você mesmo, you cannot see what's mas você não pode ver o que feel what's real. e não pode ver o que é o verdadeiro. Você não pode sentir o que é verdadeiro. You cannot E você não consegue ser o real. you can't be Não consegue ser verdadeiro. anyone. Você não consegue estar presente com qualquer um. Going to be
E a sua compaixão nunca vai ser profunda. feeling Sentimentos puros por todos. and the hope that all will E na esperança que todos together irão todos no paraíso. be limited to Vai ser uma compaixão limitada true relationship a relacionamentos específicos. form Então a forma do ego tem relacionamentos específicos of love, of hate, de amor, de ódio. relationships. São formatos de relacionamentos e coisas. Mantém tudo separado. That's a bit of a long story of ego. Isso seria uma grande história do ego. We can sum up ego É as fantástico. identifying with the wrong identity of the É o ego identificado com um eu errado. Another question about ego in psychology, there Em are psicologia, o ego, aspects related há to muitos aspectos ego defense mechanisms, que chamam de mecanismo de defesa. anger. So do you want E to falam um bocadinho da raiva. ego defense mechanisms which we should be working on so that we can always Trabalhar nesse ego defensivo para se tornar uma coisa positiva. Glass of water. Dê-me só um segundo, eu preciso de um copo com água. Vou buscar um copo d'água. I'm getting too old. I take medications that give me a dry mouth these days. Eu estou tomando medicamentos que deixam minha boca seca esses dias. Yeah, ego O ego doesn't have any defense mechanisms. It just attacks. não tem mecanismo de defesa, ele apenas ataca. Everything within the ego that is a defense mechanism is a form of Isso é uma forma someone. So de validar o ataque. O ego está sempre a atacar todo o tempo. ego has is the attack on the people closest to us. E principalmente ataca as pessoas próximas de nós. What the ego does, it O creates que o ego faz, attachments. ele cria apegos In place of love, it creates attachment. em vez desse amor. Attachment O apegos draws expectations of behavior from others. cria expectativas, o comportamento daqueles que, por exemplo, eu amo, você me ama. My love for you is unconditional. O amor para si é incondicional, Back. So com exceção que você me dê esse amor de volta. Então o amor tem essa expectativa do amor. and so the O ego tem essa expectativa do amor. Então o ego está sempre it's making a conduzir algo para alguém, é como um acordo de negócios na vida. selflessness. It all has Não é, tem sempre algum interesse. build up O ego constrói isso, as virtudes e qualidades sobre si mesmo. than somebody else. Eu sou melhor do que o outro. Someone else. There's that kind of little bit of E esse é o tipo de arrogância que você desenvolve. and again it has that E outra vez, esse desejo para separação, manter essa separação. discover God. The E tem a ver com essa descoberta de Deus. O ego, na verdade, in an attack mode. está sempre no modo de ataque. So it's taking something Está sempre a tomar água, sempre a tomar alguma coisa. to take. Está sempre a atacar alguém para tomar algo. It's always for its. Essa é a loucura. It's never selfless. It's never giving Nunca é to make itself feel. um doador. Because the ego can feel Porque o ego pode sentir arrogance. It can feel uma arrogância como positiva. deep, dark sadness and É uma profunda tristeza negra. the pit really of a terrible kind of place. E esse é um lugar terrível de depressão, That's the other. desse bem, well-being, do bem-estar, ou seja. Então ele fica completamente Kind of again comparison indefeso. there, but it's not giving anything. There's E nothing. ele não dá nada. It's always taking. E o ego está sempre a tomar. It's always trying to fill a sense of emptiness. It's trying to run away from E tenta sempre a sentir esse sentimento de vazio, de sentir pena and it's always e trying esperança. to e- fulfill itself. Perde esse sentimento de preencher a si mesmo. It's terrible. Eu posso dizer uma história terrível. A história de hoje é terrível por causa dessa identidade That is completely dominating que é completamente dominada. today. Is that everybody is an ego.
todos têm ego, todos estão separados da verdade. Não há verdade naquilo que as pessoas dizem e não há valor em tentar lutar contra isso. Ou seja, é como ser uma raiva ativa, engraçado. A raiva tem esse processo de contribuir para a negatividade que vai crescendo no mundo hoje em dia. Portanto, é como se fosse uma caixa de destruição e é apenas parar, ir para dentro, encontrar esse ponto doce, esse lugar doce e deixar crescer. Sentir as vibrações puras de todo o universo. Deixar esse amor do divino. Permitir que estar presente. Eu estou aqui disponível. Eu estou aqui, eu estou disponível. Ter essa conversa. Eu estou aqui disponível agora. Estou presente. Para as vibrações e a energia da criação. E eu vou para esse sentido de autossoberania, nesse eu verdadeiro, soberano. E da soberania, então eu tenho a criação, eu crio, sou o criador dessa energia que flui. Então, eu começo a confiar e ter fé de que o ego não vai ter nada falso em retorno. Acho que é isso que ele disse. Ok, obrigado. Mais uma pergunta. Depois vou passar então para Cláudia e o Dr. Mehta. A pergunta é desse irmão, desse paciente que está em estado terminal, do que nada mais importa. E ele gostou muito disso, mas está fazendo uma pergunta. Ser um zelador ou administrador, como incutir esse hábito mais frequente para que seja uma forma de viver? Acho que você tem que ter um tipo de... Conforme você se torna-se uma bela alma e capta esse divino dessa pura energia brilhante, ao mesmo tempo que você se torna isso, eu tenho que praticar não ser nada ao mesmo tempo. Deixe-me ser nada ao mesmo tempo e ser perfeito. Ao mesmo tempo e ser perfeito. Isso soa como um paradoxo. Colocar essas duas coisas juntas. Ou seja, nada importa, nada mais importa. Nada matéria. Aqui nada é matéria. Portanto, nada importa e nada é matéria. Portanto, essa brincadeira com a palavra em inglês. Matters de importar e matter de matéria. Mas então nada. Nada importa, nada mais importa. Nada importa, nada mais importa. Se você for mais profundo nisto e pensar, assimilar nessa divina pura perfeição que é oferecido com esse yoga com Deus e ao mesmo tempo ser nada para o ego, tornar-se nada para o ego e é tudo apenas espírito, está no espírito. Obrigado, muito obrigado. Então vou passar para a irmã Cláudia para perguntas
E depois parou o Dr. Mehta. Foi muito bom escutá-lo. Muito obrigado, irmão. Em nome de todos, eu quero agradecer. Mas eu tenho duas perguntas. Uma é, você é um médico tão bem conhecido, e o que você faz quando o ego tenta alcançar em si? Qual é o empenho que você faz? Porque eu vejo mesmo no final dos nossos dias, essas coisas surgem de forma sutil. O que é que você faz para que esse ego não venha ter consigo? Eu penso que eu tento ser verdadeiro comigo mesmo. Ficar verdadeiro comigo mesmo, estar desapegado de tudo. Eu tenho a certeza que eu tento evitar aquilo que as pessoas podem louvar a mim, mas eu acho que sou bem sucedido com isso. Eu acho que elas não me louvam, portanto sou humilde o suficiente para falar com eles, escutá-los, as visões das coisas deles, mas ter essa habilidade de trabalhar e não ser fortemente com as críticas do passado. Nós adoramos ser amados, mas isso ir para um campo onde as pessoas morrem, você tenta dar esse apoio e ajudá-los. É uma recompensa muito grande aquilo que eu faço sempre, mas não ficar com esse ego, com os louvores, é um desafio. Então eu trabalhei duramente para não ficar crítico com aquilo que as pessoas dizem. E aquilo que eu aprendi foi viver com as críticas de tempos em tempos, mas ter esse respeito de onde a pessoa vem e por que ela tem a raiva, ou o que é sobre a raiva. Portanto, eu não permitir que a negatividade na minha direção. Eu como as pessoas dizer, eu gosto tanto dele. Portanto, sentir essas vibrações, são muito tem muita gratidão por si. Então, lidar com essas duas coisas, com ambos os lados, e encontrar formas. E acho que a melhor forma de fazer isso é ficar extremamente simples, ser natural e confiar no yoga, ser o eu natural e não impor isso, e permitir que eles sejam quem eles são. Isso para mim é o melhor medicamento de sempre na minha vida, foi a Dadi Gulzar, a nossa sênior da organização, que muitas vezes é esse sentimento, tipo de personalidade iluminada diante de mim, e essa personalidade deixava eu ser quem eu queria ser, e ela não me tocava, eu não tocava ela. E esse tocar é um tipo de respeito profundo, um sentimento belo de permitir que cada um seja aquilo que é. E acho que é verdadeiramente isso que é desapego. Permitir que a outra pessoa seja realmente quem ela é. E não ir naquela direção. E não puxá-la para nenhuma direção. É deixar que ser. Desempenhar o papel que você está a desempenhar, seja qual ele for esse papel.
um bom ser humano, and talking me through the processes of why I'm feeling as sick as I'm feeling at the moment. peço desculpa, Reasons for that are, and why I'm feeling emotionally like I'm feeling at the moment. mas quando eu me sinto com essa emoção, eu sinto-me melhor. It's okay to be with you. Peço desculpa, mas não consegui perceber o final. E outra pergunta, na medicina, há diferentes tipos de trabalhos, mas a sua posição de trabalho dos cuidados paliativos em oncologia, os pacientes às vezes vão sofrer por tanto tempo e também a família. Como você traz positividade para eles, mesmo vocês sabendo de que a vida pode não ser muito positivas, mas como trazer positividade para eles? It's a question of shifting and what's positive for the moment that they're in. É uma mudança de pensamento, o que é positivo para eles. Attitudes and disease. Ou seja, as pessoas falam sobre a atitude positiva nas doenças, principalmente com relação ao cancro, o poder da mente ser positivo, ser sempre positivo. But if you take that positivity, Mas se você tomar essa positividade it's great for the time when the person is setting out with the treatment process, quando ela está nesse processo de tratamento, their energy levels ela se sente bem and they're e o nível de energia faz com que elas não se sintam tão mal. E ela sente então a vida positiva. the will to live is part of that, and the desire E esse desejo de viver, is part essa- to live with it. isso também faz parte de ter essa qualidade de vida, faz parte disso, qualidade de vida. Mas quando uma pessoa está a deteriorar-se, a saúde está a ir, And they're losing. e vai ficando cada vez mais fraca, e perde toda essa energia da vida, If they're still projecting that positivity through their se ainda continuar and some people a are projetar essa positividade, positive in that way of the ego, and what they finish up doing is they're just hanging on to life by e elas apenas, and clawing down the wall as they die. elas é como se agarrassem a parede com os dedos e as unhas, elas vão escorregando essa positividade do ego. Mas outra positividade é quando elas mudam aquilo que está a acontecer, no sentido, If I'm as a good doctor at that point, se eu for um bom médico naquele momento, eu vou ajudá-los nessa transição accepting it, de lutar contra a doença e sim aceitar aquilo que está a acontecer turning, e como as coisas virarem. Então a pessoa começa acknowledge and accept that. They might a aceitar. accept it a bit, but they'll start to accept it a bit more. And they'll find as they accept it, E quando ela aceita, the more e quanto mais ela aceita, mais pacífica ela fica, mais calma ela fica, mais relaxada ela fica. and what's happening in that Então o que acontece nesse estado de aceitação é que eu estou a tirar o poder da morte. accepting it, what I accept Estou a aceitar whatsoever que não há mais poder sobre mim. from the heart and soul, É coração e alma. power over me. Não há poder nenhum sobre mim. It doesn't have any power or strength over me. Já não há nenhum poder a lutar contra mim. Então eu encontro a paz. Positivity now Então a positividade agora change of attitude, é mudar a atitude. a reversal E é o reverso da vida. to going with the flow. Portanto, deixar de lutar e começar a fluir. You can, as a doctor, Então você não pode ser um médico, assist that process with your assistir esse processo com honestidade de comunicação sobre aquilo que está a acontecer, especialmente se você mostra consideração por uma pessoa had a patient ou um interesse. whose wife told me that Ou a esposa de um paciente disse-me que he thought he was only 46 when he died, but he ele morreu com 46 anos. had a difficult job Ele tinha um emprego terrível. about Então, his dying and about the progression of his disease. He'd been desperate então falar sobre aquilo que ele estava a morrer, but he thought I had a terribly difficult job to talk to him about death and dying and what was really going on at that stage. então eu estava aí nesse estado dessa luta. Eu não percebi bem, peço desculpa. Mas ele disse para ela que Compassion that all he felt afterwards, havia tanta compaixão and he was felt quite e esse sentimento de estar pacífico e foi capaz de enfrentar tudo. it's that
talking to. You're not Então, a pessoa com quem você fala, você não está separado and numa roupa branca, person separado dessa pessoa. 3 weeks to live and then you've got Você tem 3 semanas de vida e depois acabou, já não há mais perguntas. you're going to live this with them for the next Você deixa ele viver esses 5 minutos que você está a conversar com ele, why things are the way they are and as coisas que how things look like in terms of prognosis without overwhelming them with negativity. então não está Do that. And sometimes it's by just showing the person there's still a bit of às vezes é mostrar going right. que ainda há uma possibilidade de viver durante algum tempo. Let's go a couple of months at a time at the moment and see how you go. Portanto, é ver até onde é que você vai e as coisas vão mudando. In a month or two's time, Em 1 ou 2 meses, another couple of months. pode ir para em mais alguns outros meses. It's changed. We'll have a look again at how things are looking in terms of E nós olhamos outra vez depois a nível dos progressos. the situation a little bit, and it gives people a sense they still have a future. E as pessoas têm esse sentimento que ainda tem um futuro. Dying with a sense Comunicar com a pessoa que, com as pessoas e você ainda tem um futuro. accept they're not going to resist things. E há essa aceitação e já não a resista à dor Allow a little bit e permitem um bocadinho desse conhecimento de pensar cry about it, e podem até chorar sobre isso e depois and if they can vão largando. create or help support E se você cria esse processo de apoio, de peace, atenção, que a pessoa vai ter essa paz, é esse estado de paz que ela pode, essa positividade traz esse estado de paz. Muito obrigado. Dr. Roger. Did you choose your specialty of Você escolheu essa especialidade de cuidado paliativo spirituality or the other como resultado de espiritualidade? palliative care physician and you thought you gradually went into spirituality? What was the Ou foi ao contrário, você graduativamente foi para a espiritualidade? it was sort of like an accident, like Foi como um acidente. life is really well planned and we Nós pensamos que a vida está planeada muito bem, passo a passo. what you're doing eventually and Mas foi como se eu, de repente, really like doing. caísse e dissesse, ou pensasse, isso é uma coisa que eu gostaria de fazer. Chemotherapy, Eu fui, cancer treatment. ou seja, fui treinado para tratamento de câncer oncológicos I was nearly qualified, so I was nearly graduated as a specialist in cancer treatment. e tornei-me especialista nesse tipo de tratamento. I'm going to be specialized to treat people with cancer in another year's time. I know nothing of their experience Eu não sabia nada das experiências, to go through cancer. não sabia como é que era chegar ao cancro. I went to the bedside and I started to ask people, how do you feel? E quando eu comecei a perguntar às pessoas como é que você sentem, What's it like for you to go through these treatments? como é que você quer Your family to live with all this uncertainty passar por esses tratamentos, com relação à sua família. and this facing this idea of dying. And so I started to have these conversations with Eu comecei a ter esses tipos de conversa com as pessoas. I was still in my training years for the final year. And I just had this conversation over and over and over and over. E eu tinha esse tipo de conversa sempre, sempre, sempre. E eu escutei tantas pessoas com diferentes naturezas e personalidades, aquilo que eles sentiam sobre aquilo que eles estavam a passar. Covered almost all types of people. Então foram todos os tipos de pessoas. What E de repente eu realizei to everyone. que é escutar a todos. I became an accidental empathic. E eu comecei acidentalmente a ter uma empatia. Desire E esse desejo was the desire foi nascendo em mim the distress of suffering from people's hearts. and minds. para remover a tristeza das pessoas e mais do que consertá-los. Care was developing Então, os cuidados paliativos estavam em desenvolvimento naquela altura. cancer. E So palliative care throughout. então, eu estava próximo desses tratamentos com cancro e coisas assim do gênero. Então, foi esse tipo de, I suppose supostamente, uma forma de responder às pessoas palliative care through
Então, esses cuidados paliativos veio também trazer essas experiências com relação ao cancro. E também uma pessoa que eu conheço, uma doutora, era uma psicologista americana, nascida na Suíça, e ela viveu através da Segunda Guerra, ela era judia, e via tudo aquilo que aconteceu ao redor dela, e ela não conseguia acreditar naquilo que os judeus. E ela estava à procura do significado desse sofrimento e dessas mortes. Então, essas experiências pessoais da transformação da vida para mim, dos meus dias espirituais, porque naquela altura eu não acreditava nessas coisas. Isso veio através desses workshops com ela, e senti tanto esse amor puro. E eu realizei que esse é o primeiro momento que eu estava a experienciar a verdade, esse sentimento daquilo que estava a chamar a minha vida. E ela trabalhava com as pessoas nos campos de concentração e ela não conseguia entender, era Hitler. Como é que aquela personalidade tinha sido criada? There was a theme of butterflies drawn on the walls, and the butterfly was symbolic of. E era como as borboletas nas paredes, era como se era a imagem da transição para a morte. Nas pequenas câmaras de gás, as pessoas eram movidas para lá e havia essa consciência de que iam morrer e era como as borboletas que iam voar. Portanto, fazia perguntas profundas ao universo. Eu não sei verdadeiramente o que ela acreditava, mas era como que Hitler podia ser assim. Como é que podia haver um Hitler nesse mundo? E ela disse, e eu lembro-me, sentado, ver uma palestra, ela era muito pequena no seu, mas tinha um caráter muito grande. E ela preenchia o lugar com a sua presença. E é como se Hitler fosse uma coisa assim enorme. E nós falamos sobre positividade e negatividade, como nós criamos, mas é uma parte de nós que está tão separada da verdade e tem essa apetência para a crueldade. Então, essa energia que traz essa forma ao mundo, e eu acho que é possível que essas almas contribuem para os seres negativos que nós vemos, e essa crueldade cria o mal no mundo. Isso vem dessa presença do ego positivo e ser então essa personificar isso. E é apenas o eu lá sempre a interpretar tudo, a projetar, criar. Não sei se consegui responder a pergunta. Que tem a ver com. A pergunta era sobre cuidados paliativos e não sobre Hitler, mas tudo bem. Obrigado, Dr. Cohn, por despender essa bela palestra com relação aos cuidados paliativos. Muito obrigado. Foi um grande prazer, obrigado.
Muito obrigado a ambos. meditation. Over E antes de encerrar com uma meditação, fazer os anúncios. Yes, that was really very educative, I would say. Dizer que foi muito educativa. Roger, and E obrigado, irmão Roger. continue this journey of E a continuação dessa jornada sobre a positividade values workshop series that is no workshop sobre valores 5th of para a vida. November, Saturday. Portanto, sábado, dia 5 de novembro, That is 7 a.m. for às 3h30 da tarde, 2h30 da tarde de Portugal. 8 p.m. And we'll have E vamos ter a irmã Antonella, from Italy. da Itália. She will take us through and again further insightful talk and meditation on positivity. Vamos ter workshop, então, exercícios That we usually do sobre a positividade. in order to deepen this understanding and experience of the value positivity. So join us then. And our E depois, next episode, o próximo episódio do Valores para a Vida activity, é sobre criatividade. Rachnatmaka. For that we'll have E vamos ter o Mike George, that's, do Reino Unido. treat for all of us. He's the spiritual coach, management tutor, and É best-selling autor. from him. So he will take us through creativity. I think that will be again a very Vai interesting. ser sobre criatividade, uma sessão muito interessante. No sábado, dia 12, Will be on Saturday, 12th of November. And the timing is changing by às then. 3 da tarde, There will be little change as uma you see, pequena alteração de horário. 8:30 p.m. instead of 8. 3 da tarde em Portugal, em vez de ser às 3h30. Pacific time is 7 a.m. in the morning. So, E ao meio-dia do Brasil. and you can find more info E nós podemos encontrar mais informações nos sites. You can also get the videos E também temos os vídeos no YouTube. on our YouTube channels. So, thank you, everyone. Over to you. Obrigado a Prasanna. todos. So thank you, Sister Anu. So Então, obrigado, Cícero. we'll just sit in meditation. Antes de encerrarmos, Roger, and a little bit of commentary from his side as well. Do you have a little music? Yeah, I'll play the music. vamos colocar um bocadinho de música? Sim, vou colocar uma música. So for just a few minutes, Então, por alguns minutos, sit quietly sentem-se calmamente and distance your mind e distancie a sua mente de pensamentos e sentimentos from the world around you. do mundo ao seu redor. Distance your mind Apenas a sua mente. from the problems and worries Tire, that have been around tire da sua mente os problemas, das coisas que estão ao seu redor and let go e deixe of thoughts and feelings esses sentimentos e pensamentos to do, sobre aquilo que você tem que fazer, have to be, a forma que você tem de estar, what you have to do next. ou aquilo que você tem que fazer a seguir. Largue isso. Settle yourself into a quiet Então fica space nesse espaço tranquilo, within. no interior. Just relax and observe Apenas relaxe e observe the feeling o sentimento deep within. de estar profundamente no interior, no seu interior. And as you go deep within, E conforme você vai indo mais profundo, sinta toda a paz, that flows que flui and seems to take up the space all around you, e veja esse espaço outwards and upwards. que está dentro de si, Peace, a paz that is separate é diferente from the hectic energies of the world. das energias do mundo. The peace A paz that settles
changes muda, and transforms. transforma. And absorb yourself in this peace. E Place assimile essa paz em si mesmo. that is beyond time, Essa paz que está para além do tempo. the now, E agora, that is outside of time and space, the timeless being é of o soul. momento de ser, além do tempo e espaço, Nothing, de ser a alma pura, energy for all beings, a energia for the whole of nature, para todos os seres, para toda a natureza, for the entire world and universe. para o mundo inteiro, para o universo. Eu vibro essa energia da paz. And I speak to the divine. E eu falo com o divino. I am here Eu estou aqui. and I am available. Eu estou disponível. I am here Eu estou aqui. and available. E eu estou disponível. And I allow heaven Eu permito que o paraíso to become. I let go surja. myself. E eu deixo-me. And I let the divine O nada. Eu deixo que o divino be. seja eu. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much once again. Então, muito obrigado mais uma vez, irmão Roger, pelas partilhas. So much. Muito obrigado. Pleasure Foi um prazer with everyone. estar aqui com todos. So appreciate Apreciei muito giving the opportunity. essa oportunidade. Nice. Thank you. Foi muito bom, obrigado. Obrigado, thank you. Obrigado.